para a saúde dos ossos, tendões, cartilagem, articulações, além de cuidar da saúde da beleza da sua pele, cabelo, tudo. Muito boa noite a todo mundo que está aqui no fã-clube Família Abravanel Silvio. Hoje, uma live especial. Vamos ter aqui o Vanderlei Villanova, diretor dos programas do Silvio, do Remi, Hora do Capeta e muitos outros. Hoje, 19 de agosto, o SBT completa 42 anos e a gente deixa aqui os nossos parabéns para a TV mais feliz do Brasil, com muita saúde, com muitos anos de vida. Um abraço a todos os profissionais das frentes das câmeras, de trás. Um abraço para toda a galera que faz o SBT a TV mais feliz do Brasil. Um abraço para Pati Bonanome, um abraço para Maria, Mara Infante. Um abraço, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem aqui nas nossas lives no Família Abravanel Silvio. A imagem aí tá boa, o som também tá bom. Para mim ela aqui tá um pouco escura, mas vamos seguindo. Tá ok? Então se tiver algum problema aqui de iluminação, de voz, me avisem, porque para mim tá bem escura aqui a lente da câmera. Mas tá ok, acho que dá para fazer. Bom, obrigado, pessoal. Antes da gente daqui a pouquinho mandar o convite pro Vanderlei, que é às 19 horas, o pessoal tá falando que tá boa a câmera e o áudio. Obrigado. Um abraço, Lucas Padula. Um abraço, Wellington Gonçalves. Obrigado, Rodrigo. Tá falando que tá boa. A Mara tá falando que está ótimo. Então tá ok, tá tudo ok. Então é só meu rosto mesmo que não ajuda. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, não tem como falar do SBT, óbvio, sem falar de Silvio Santos. Então, a história do SBT se confunde com a história do Silvio, e a gente também tem, obviamente, de desejar parabéns ao Silvio Santos pela emissora que ele tanto batalhou, pela concessão lá em 81. Falamos também semana passada com a Madalena Bonfilioli, a primeira repórter, né, que estava ali na concessão, na cobertura. Tivemos esse privilégio de falar aqui com ela. Silvio, obrigado pela forma que você conduz a televisão. O SBT ele não como eu posso dizer, apenas uma emissora de TV. A gente respeita, admira, todas têm o seu valor, o seu potencial, óbvio. Mas com o SBT a gente vê que o carinho do público tem algo diferente ali, por ser uma emissora que a família está à frente, a família se mostra presente, tem, claro, toda a galera que trabalha, executivos, diretores, gerentes, mas tem ali a família que se mostra presente na história da televisão. Então isso aproxima ainda mais o público do SBT. É uma emissora que a gente vê realmente, não é só um slogan, que é a TV mais feliz do Brasil, que é a TV da família, é realmente feita pela família Abravanel, para a nossa família. Então, obrigado, Silvio Santos, por ter sonhado, por ter acreditado, por nos inspirar, porque da sua história lá do início, de vendedor de caneta, de vendedor ambulante, se tornar um dos maiores comunicadores, um dos maiores empresários do Brasil. E você, com certeza, inspira muita gente. Nós temos aqui, ó, no coração, no peito, na testa tatuada, falar como a Hebe disse uma vez, que na testa dela tinha 3 letras, SBT. E para onde a gente vai, para onde a gente trabalha, eu que sou radialista formado, já trabalhei em outras emissoras, a gente é profissional, a gente faz um bom trabalho, agradeço todas as oportunidades, mas para onde a gente vai, a galera reconhece que a gente é SBTista e gosta e admira o nosso fã-clube, a nossa forma de conduzir, mas nada disso seria possível sem a participação e a presença de vocês. Pela minha surpresa, eu olhei aqui, estamos chegando a quase 620 mil seguidores. Na quinta-feira passada estávamos com 582 mil. Então é muito bom ver que tem muita gente que se inspira, muita gente que compartilha do mesmo carinho, da mesma história que eu tenho com o Silvio Santos, com o SBT. Então a todos os profissionais que fazem, que já fizeram e que com certeza irão fazer ainda a história da TV mais feliz do Brasil, nossos parabéns. Muita
energia, muita oração para aqueles também que já subiram para o andar de cima e que colaboraram com a história da TV mais feliz do Brasil. Um abraço para todos os profissionais, desde da recepção, da portaria, da segurança, do ambulatório, da praça de alimentação, do restaurante, né, os contras-regra, pessoal da maquiagem e cabelo, pessoal do RH, pessoal do administrativo, pessoal executivo, pessoal do artístico, pessoal das caravanas e convidados, pessoal da limpeza, a todos, iluminação, sonoplasta, edição, a todos ali do Media Center, arquivo de fitas. É uma empresa gigantesca, tem milhares e milhares ali de profissionais. Todos os colaboradores, CLTs, freelances, temporários, todos, parabéns por vocês colaborarem efetivamente com a história do SBT. É um fã aqui que está falando, e desejo cada vez mais longa vida, longos anos de transmissão para o SBT com muita saúde, muito sucesso, que é o que a gente deseja. Parabéns, SBT! Bom, eu já vi que o Vanderlei já está aqui na nossa live, eu já vou encaminhar então um convite para ele para a gente iniciar, aí se ele já conseguir aceitar por lá. Vanderlei, eu vi que você já entrou, eu vou te mandar aqui, tá? O convite para você. Enviei. Adna, um abraço para você. Geraldo Luiz também está aqui. Um abraço, Geraldo Luiz. Tassis Lungred, um abraço. Arnaldo, um abraço para todo mundo aqui que está na nossa live. Bom, vamos lá. Pedir ajuda, né? Colaboração aí do Instagram para conseguirmos realizar, porque ultimamente a internet não vem colaborando com as nossas lives. Ontem tivemos um pequeno incidente, né, no finalzinho com o Thiago Franzé, mas conseguimos finalizar. Mandei o convite, Vanderlei, no seu direct aqui no seu Instagram. Aí só você aceitar ou me mande alguma mensagem aqui nos comentários também, que eu fico mais fácil para te visualizar e mandar aqui para você. Fátima Dinizins, um abraço, Thiago, um abraço para todo mundo aí. Enquanto a gente está enviando aqui o convite para o Vanderlei, estamos aguardando a conexão lá para ele aceitar para a gente participar. Amanhã temos ainda mais lives em comemoração aos 42 anos do SBT. Teremos a presença do Luiz Negrelli, que é repórter do SBT de Sorocaba. Então a gente vai conversar com ele também. Também teremos o diretor Goiabinha, o Walter Vanderlei. A gente está só aguardando a confirmação da data. Se não acontecer agora, nesse mês de agosto, a gente vai marcar para setembro. E também tem a Jaci, que vamos falar com ela, que ela trabalha lá no SBT. E ela vai contar um pouquinho da participação, do trabalho, o que ela faz ali. Ele me mandou aqui, ó, aceitar entrar na nossa live. E já quero agradecer a presença de todo mundo. 19 horas e 1 minuto, estamos ao vivo no nosso fã clube Família Abravanel, e agora deu certo, graças a Deus. Ô, Vanderlei, tudo bem? Tudo bem, Edu? Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, Vanderlei, é um prazer inenarrável de ter a sua participação aqui, pela história, pela trajetória, por você ser um dos nomes, dos alicerces do SBT. Então, hoje, 19 de agosto, comemorando 42 anos, ter a sua participação na nossa live é de emocionar, Vanderlei, porque a gente é fã do SBT desde criança. Eu estive nas paradas das crianças, Vanderlei. E depois que eu soube que você foi um dos diretores, e me traz a memória, eu no ombro do meu pai, ele me mostrando o carro do Bozo, eu indo, e tá aqui agora em casa, jamais imaginei que um dia, né, eu estaria falando com o diretor daquela parada que está marcada na minha memória, desde sempre. Então, obrigado mesmo por você participar da nossa live. E eu vou segurar aqui, porque senão eu não consigo terminar. Vamos lá. Obrigado, Edu. Eu também fico muito emocionado de poder participar dessa live, que é uma das... Acho que deve ser a primeira live que eu participo. E dizer para você que esses mais de 20 anos, essa parada de 86, de 87, de 88, nós fomos em 3 diretores. Eu não fui só diretor exclusivo. Eu, Orlando Macrini
e o Renato Amorim de Oliveira, o famoso Renatinho. E assim, cara, são momentos de muita emoção. Eu sou da época que eu comecei a trabalhar com o Silvio, 2 anos antes de nascer o SBT. Eu comecei em 79 e nós ganhamos o canal no dia 19 de agosto de 1981. Então, é muita emoção. Passa muito filme na cabeça, muitos programas, graças a Deus, eu realizei lá, com outros diretores também, mas programas famosos. Mas a maioria deles eu fiquei muitos anos mais trabalhando direto com o próprio Silvio Santos. Então, para mim é uma honra participar, ser convidado, e nessa data que para todo mundo, e para mim, para todos nós, o SBT é muito especial. É verdade. Já quero agradecer a todos que estão entrando aqui na nossa live. Vocês, SBTistas, que têm curiosidades de conhecer um pouco mais da história do Vanderlei, fiquem à vontade também de mandar nos comentários. Eles, às vezes, passam um pouco rápido, mas assim que eu conseguir ler alguns, eu repasso aqui para ele, para compartilhar, porque até às 20 horas estaremos aqui falando sobre o SBT e a carreira do Vanderlei lá no SBT com o Silvio. Vanderlei, você disse que trabalhou a maior parte do tempo com o nosso querido Silvio Santos. Como que você chegou até ele? Como que iniciou essa parceria? Bom, eu trabalhava na Record, eu fazia direção lá na Record do programa Raul Gil, na época da Record, que eram tempos bons do Raul Gil, em termos de audiência e tudo. Eu tinha um grande amigo, um querido amigo meu e de tanta gente, que a gente chamava o paizão de todos, que era o Valentino Guzzo, a vovó Mafalda. E um dia, junto com o Valentino, de muitos anos de amizade, nunca pedi nada ao Valentino, ele estava na minha casa, inclusive, ele disse, eu vou levar você para falar com o Silvio Santos. Eu falei, deixa para lá, Valentino, não tem problema. Tá? E assim começou a minha vida. Ele me levou lá, o Silvio me contratou, eu comecei a fazer um programa chamado Domingo no Parque, porque quem dirigia o Domingo no Parque era o Gugu. O Gugu era o diretor. Mas aí o Gugu começou a ter uma ascensão com aquela sessão premiada, que era à noite, de madrugada, e depois o Silvio colocou um quadro chamado Semana do Presidente, e pediu que o Gugu fosse acompanhar o presidente Figueiredo. Então o Gugu não tinha mais tempo de fazer tudo que ele tinha que fazer, na madrugada, viajar para ver o presidente e fazer a direção do Domingo no Parque. E aí eu entrei para fazer a direção no lugar dele. Em seguida veio o famoso Bozo, a família Bozo. E o Valentino, graças a Deus, era a vovó Mafalda, estourou no Brasil inteiro o Bozo. Eu fui dirigir um outro programa com o Valentino, que era o Dó Ré Mi, com as crianças que saíam do programa Silvio Santos e iam para o Dó Ré Mi da vovó Mafalda. E o Valentino, os shows do Bozo eram sábados e domingos. E normalmente o Silvio só gravava naquela época aos sábados e domingos. E aí ele conversou com o Silvio e tal, e eu fiquei dirigindo o show de calor muitos anos, mas muitos anos. Então com o Silvio eu fiz o show de calouros, fiz o Domingo no Parque, depois eu fiz com o Orlando e com o Renatinho, fizemos as 3 paradas, né? 86, 87, 88. E também fiz Alô Cristina, que foi um grande sucesso, um programa argentino, né? Fiz Alô Cristina, fiz Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas na época da TVS, não no SBT ainda. Pegamos assim o começo da TVS. E por aí foram 22 anos, 23 anos. Você também dirigiu o Sérgio Malandro, né? Em programas infantis, que é uma das marcas do SBT. Como que foi ali? A Hora do Capeta. Também na Hora do Capeta, é importante falar, na Hora do Capeta também, eu fui o 3º diretor. Teve o Roberto Manzoni, que é o famoso Magrão, né? Que depois dirigiu Viva a Noite com o Gugu. Depois entrou meu amigo querido Vicente Mello, que hoje está nas novelas do SBT. E, por último, fui eu que fiz quase 2 anos na Hora do Capeta. Foi com muito prazer, era um programa infantil muito bacana, educativo também, e com aquelas loucuras do Sérgio Malandro, que não dá para tirar, né? Até hoje não dá para tirar. Mas é importante essa mensagem também. Vanderlei, na época da Taliba Leonel, ali da Zona Norte, tem um vídeo até que eu postei aqui do Silvio falando, mandem cartas para o Vanderlei, o diretor, aqui liguem. Como que era ali, quando anunciava isso na televisão, como que era a semana seguinte? O que lotava ali à frente do teatro, quarteirão, fila cheia?
Bom, era uma loucura, porque a gente fazia as inscrições do show de calouros. O show de calouros tinha mais ou menos umas 10 atrações. Tinha cantor, tinha cantora, tinha balé infantil, tinha os rapazes que dançam, tinha as moças que faziam modelos fotográficos, tinha teste para telejornal, para jornalista, que, aliás, o nosso amigo, que eu ouvi você falar que parece que o meu querido amigo Geraldo está por aí, e Geraldo Luiz participou do show de calouros. Fez esse teste para repórter na época. Eu tenho até esse vídeo guardado, ele também tem. Então era uma loucura, era tanta gente que você era obrigado a distribuir senha toda terça-feira. Então a gente chegava muito cedo, já tinha uma fila quilométrica, a fila virava quarteirão, mas era para várias imitações, dublagem, eram vários quadros. Então você atendia 300 pessoas por terça-feira. E às vezes ficava lá 10, 20, que você, para não ter que voltar na outra semana, você acabava atendendo também. Mas era uma loucura. Então era telefone, o Silvio divulgava meu telefone no ar, né? E nessa daí você atendia e trazia gente de fora. A SBT pagava sempre todas as despesas, paga avião, ônibus, enfim. Era uma loucura. Você deve perceber bem naquela época, e a audiência era também refletia bem, né? Porque a gente tinha um corpo de jurados maravilhoso, né? Era uma maravilha, César Malandro, Wagner Monte, Sônia Lima, Pedro Lara, Décio Pitinini, por aí vai, um monte de outros. Leão Lobo, meu querido amigo também, vamos ver se eu esqueci de mais alguém. É que a gente tinha muito convidado também, às vezes trazia um convidado por semana para dar uma quebrada também. Então, o show de calouros era assim, uma loucura. O Silvio adorava, a gente tinha quase 2 horas e meia de programas por domingo. Era o programa maior do programa Silvio Santos, era o programa que tinha maior duração. Mas era muito bacana, era muita gente trabalhando. Sempre foi uma loucura, Vila Guilherme, você deve lembrar disso, né? Sim. Você é artista de muitos anos já, não é só dessa época. Então você sabe a loucura que era e ainda é, né? O SBT é uma emissora de muito carinho com as pessoas, né? Então a gente ficou muito feliz. Vanderlei, fazendo um parênteses aqui, agradecendo a todo mundo que está mandando mensagem. Eu vou começar a ler algumas, pessoal, e repassar para ele aqui. Você falou do Geraldo Luiz, ele mandou uma mensagem. Ele disse, diretor da época em que televisão era popular. É verdade, né? E outra, você trabalhou numa época ali, no início, numa televisão, numa época que não tinha essa facilidade da internet, né? Era bem na raça mesmo, ir atrás ali. Como você compara a história de antes com agora? Não tinha nada de internet, não existia internet. Primeiro, um beijo para o Geraldo Luiz, amo esse rapaz, eu adoro ele, adoro esse rapaz. Não tinha internet, então você trabalhava de verdade, porque você fazer uma pesquisa de um convidado, para você fazer uma entrevista de uma personalidade, você tinha que consultar, fazer pesquisa mesmo. Hoje você aperta um botão, entra na internet, dá lá o enter e você tem com a maior facilidade do mundo. Era uma situação maior, porém também era uma época que não tinha internet, então não tinha outros veículos de comunicação. A gente tinha uma audiência muito boa porque só tinha a TV, não tinha streaming, não tinha YouTube, não tinha variedade. Hoje a pessoa, se quer assistir no final de um capítulo de novela, ele pode assistir ou no dia, ou 2 dias depois, ou daqui a um mês, ele não vai dar diferença porque ele tem como assistir. Na nossa época, se não assistisse num dia, não assistiria mais. Então, era muito mais trabalhoso, era muito mais difícil a produção em si. De um outro lado, a gente tinha uma grande facilidade, porque sempre que você convidava alguém para vir ao programa Silvio Santos, normal, 99,99%, você tinha o seu convite aceito. Ninguém declinava o convite com um pedido do Silvio Santos. Mas, em um lado e de outro, a produção era muito mais trabalhosa, tinha muito mais pesquisa do que hoje com esses recursos todos que nós temos. Verdade. Olha, a Rosana, Ana Lúcia, disse que saudades dessa época do almoço com as estrelas. Ela falou que ela ia sempre, lá no Teatro Sol, e que você a colocava sempre no palco, no programa do Raul Gil também. E ela falou que ela gostaria tanto de ver esses vídeos, que eram bons tempos. Olha, Rosana é o nome dela. Rosana, eu acho assim, tem vários vídeos, inclusive eu te mandei alguns, né, Edu? Tem alguns. Mandou. Se você olhar e pesquisar no YouTube,
você vai encontrar alguns. Eu não sei se o que você vai encontrar, se vai ter você nesse dia no programa. Mas tem vários programas, os próprios artistas também colocam, entendeu? Então, os artistas, por exemplo, outro dia eu vi o Naim, que é meu afilhado, né? Ele colocando coisas da época do Almoço com as Estrelas, o Nil Bernardes do Clube dos Artistas, Luiz Airão. Então, às vezes, o próprio artista ele tem um vídeo e ele acaba colocando. É um segmento pequeno, mas muita coisa ainda se acha na época do Almoço e Clube dos Artistas pela TVS. Eu fiz esse programa 2 anos e meio, por aí. Por aí. Olha, passou uma pergunta aqui rápida, não consegui pegar o nome da pessoa, mas ela disse assim, se o Show de Calouros foi o melhor programa que você dirigiu, ou para um diretor os programas são como filho, né? Não tem como escolher um, porque cada um tem um formato, né, diferente. É, verdade, tem razão. Cada um tem o seu formato, cada um tem a sua... Claro que eu, durante muitos anos, mais de 18 anos, eu fiz o Show de Calouros e tal, mas a gente hoje está falando de aniversário de SBT. Mas eu também fiz um programa que eu me realizei muito, porque ele tinha também muito a cara do Show de Calouros, que foi o Ídolos, né? Eu dirigi o Rodrigo Faro 5 anos, e o Mion na Record. Foi o Ídolos, foi um grande sucesso também, que também tinha participação de cantores, orquestra. Eu acho que os programas se equivalem, e também depende da época, né? Porque o Show de Calouros foi uma época bem mais para trás, e o Ídolos foi bem recente, 2008, 2009, 2010 e tal. Mas são programas bem semelhantes e com o cunho musical, né? Que é aquela coisa que você gosta, que você sabe que o povo aceita. E dali saíram muitos artistas. O gozado que sempre é assim, todo reality, quem ganha nunca é a pessoa que às vezes vai para frente. Né? Eu tenho um exemplo maior no programa do Ídolos, acho que foi no segundo ou terceiro Ídolos. A gente no final tinha um chamado Top 10, que o Ídolos também foi do SBT, né? O Ídolos passou 3 anos. Então, chegava a última parte do Ídolos, era aquele Top 10. E as pessoas iam saindo tal. E no top 5, que é uma classificação mais ou menos, não é tão importante, saiu um rapaz que no mês seguinte virou o sucesso da Globo até hoje, que é o Chay Suede. Exato. Então, às vezes aquela história, a televisão, a vitrine, né? A vitrine é muito importante, né? Acaba dando uma visibilidade muito maior e às vezes a pessoa tem chance, tem uma inteligência e mostra o seu talento através dos realities, dos shows, dos musicais, enfim. Olha, você tocou num assunto que eu acho que eu já até comentei com você sobre o Ídolos, mas eu estagiei lá em 2011, lá no estádio do Canindé, que era você lá, o diretor. Foi muito legal essa experiência, foi bem bacana, que a gente fez estágio para horas complementares da faculdade. Nossa, foi uma experiência muito bacana ter conhecido lá a rotina, como foi. Foi bem bacana, gostei mesmo. Ô, Vanderlei, estão perguntando aqui, a Fátima está fazendo uma pergunta se até hoje você trabalha como diretor de TV. Olha, no momento eu estou buscando fazer alguma coisa própria para mim. Eu até há 3, 4 meses atrás eu estava fazendo um trabalho para um querido amigo também, que é o Sidney de Oliveira, da Ultrafarma, mas como diretor de televisão, não. Eu estou preparando algumas coisas minhas que logo, logo você vai ter uma novidade. Uma eu já posso até comentar, que eu já registrei, eu estou montando um festival da música gospel. Tenho... Olha... com o Rick Bonadil, meu querido amigo, que também foi meu jurado no Ídolos. Uma coisa muito bacana, muito parecido com o Ídolos e tal, e logo, logo já devemos ter alguma novidade aí. E um outro que é um futuro castelo, um novo Castelo Rá-Tim-Bum. Olha! Também estou trabalhando em uma coisa que possa resultar alguma coisa um pouquinho melhor para mim, que graças a Deus eu já estou na estrada há muito tempo aí. Que legal, você merece, vai dar tudo certo, Vanderlei. Ó, o Fran Sanches está falando se você vai lançar algum livro. Vou lançar sim. Eu já estou selecionando alguns ícones meus, assim, mas assim, cada dia é uma loucura. Eu devo sim lançar. Um abraço, Fran, para você, meu querido amigo. Mas eu acho que para esse ano, se acontecer alguma coisa aí, talvez para o final do ano, mas provavelmente para o início do outro ano. Vou contar histórias do fundo do baú. Opa! Para a gente que gosta de televisão, vai ser um belo de um livro, hein? Se Deus quiser. Tem bastante recurso, tem bastante material para isso aí.
E quando você lançar até outros projetos, Wanderlei, você pode me mandando que eu vou divulgando aqui também no fã-clube, a galera para ir acompanhando, tá? Ó, o Nelsinho tá aqui também, ó, Nelsinho Tamberi. Ele tá falando que quer saber se nesse livro você vai falar dele, hein? Olha, Nelsinho, eu posso falar, não posso falar tudo, Nelsinho. Nelsinho também, um querido amigo, trabalhou comigo há muito tempo também, adoro ele, também não quis que ele saísse, mas saiu, enfim, fui buscar o caminho dele e tal. Mas Nelsinho é uma pessoa, uma criatura fantástica, um amigo maravilhoso, querido. Vou falar sim de você no livro, pode esperar. Aquele lá não, esquece. Aquele você já me pagou, tá tudo certo. As outras eu vou falar. Wanderlei, eu cheguei a fazer live aqui com o Joaquim Ferreira, né? O que cuidava do microfone do Silvio, a Maísa Alves, e eles lembraram muito da época lá da Zona Norte do Carandiru. Falaram que por lá ser menor a estrutura, parece que as pessoas eram bem mais próximas, era mais aconchegante ali o ambiente. Você passou todo o tempo no SBT por ali. Você chegou a trabalhar também na Anhanguera? Não. Sim, fui para a Anhanguera. Eu fiz também, graças a Deus, fiz o primeiro Teleton na Anhanguera. Graças a Deus. Isso mesmo. Sim, quem falou a Maísa, o pessoal tem muita razão, porque na Vila Guilherme, na rua Dona Santa Veloso, 575, era um ambiente muito gostoso, porque todas as salas, a minha sala, por exemplo, era do lado da sala da Hebe Camargo. Então não tinha como você não encontrar, conversar, um ia no banheiro, estava fulano de tal, era o Boris Casori, era muito mais próximo, as coisas eram muito, vamos dizer, quentes, as coisas, sabe, você vivia o dia a dia das pessoas e as pessoas viviam o seu dia a dia também. Então, com muita razão o que dizem, porque na Vila Guilherme o pessoal tinha mais proximidade, era mais assim uma família, uma coisa mais unida mesmo, entendeu? E participava dos problemas, pegava a solução com um, com o outro, ia tocando. A Vila Guilherme era maravilhosa, lá tinha o Guilherme Scolari e o Luciano Calegari, os nossos paizão lá que resolvia tudo. Um momento muito bom. E houve até na época uma resistência, até por parte do Silvio também, e de alguns artistas que não queriam mudar para a Anhanguera. Porque você saía da Santa Veloso e ia gravar no Cinesol. Era tudo muito aconchegante, era tudo muito gostoso, muito pertinho. Só o fato da distância da Anhanguera e das coisas muito abertas, né, as coisas tomaram uma outra proporção. Claro que não dizem em questão de qualidade, nada disso, ao contrário. Mas realmente o ambiente da Vila Guilherme é um ambiente mais gostoso, é uma coisa mais aconchegante mesmo. Olha, Tiago Brock aqui, nosso amigo também SBTista, que ele é vereador lá de Americana, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele falou, você acha que o Silvio Santos deve fazer um programa especial, talvez uma despedida? Um abraço. Uma despedida jamais, né? Uma despedida jamais. Mas eu acho que o Silvio poderia sim fazer um programa mensal, um programa especial, nem que não fosse mais de 8 horas de duração, mas que fosse um programa com 4 horas de duração, porque ele ainda traz bons cartazes, ele adora uma câmera, ele jamais ficaria de fora como ele está com as suas razões. Mas eu faria assim, não fosse um programa especial uma vez por mês, com certeza. O povo tem saudade, o público tem saudade, todos nós temos saudade. E quem trabalhou com ele também, a gente brincava que se trabalhava e, ao mesmo tempo, estudava na faculdade USS. O Silvio era um ensinamento diário. Então, eu torceria muito se isso acontecesse, que o Silvio pudesse fazer um programa mensal, acho que agradaria o país todo, né? Com certeza. Wanderlei, uma das ideias das nossas lives é de dar um norte, uma direção, para quem tem essa vontade de trabalhar com comunicação, mas ainda não se encontrou em qual caminho seguir, mas quer se ambientar nesse ambiente televisivo. Na função de diretor de TV, qual que era o cargo ali, o dia a dia, a rotina de trabalho, para a galera ter uma noção de como que era o seu trabalho ali no SBT como diretor? Desde o momento que você entrava até o encerramento. Sim. Você participa desde o começo da elaboração, é começo, meio e fim. E aí também o fato do diretor, né, o nome diretor, enfim, mas tem gente que não tem esse nome, tem muito boa capacidade até, você vai colocando mais ingredientes
nas pautas, nas entrevistas. Então, uma coisa que é muito importante o diretor saber que tem que trabalhar em equipe. Eu sempre usava uma filosofia que era barata, mas era uma verdade. Cada vez que eu encontrava, eu entrava numa produção, eu dizia, nós estamos todos no mesmo barco e vamos para outra margem do rio. Se chegarmos até lá, todos estamos salvos. Se naufragar no meio, todos vão afundar. Então, não existe diretor, assistente. Então, eu acho que nessa hora você tem que colocar a equipe para trabalhar junto com você, para participar junto com você. Porque às vezes a pessoa não quer te dar uma ideia, porque acha que você, como diretor, vai impugnar ou vai isso aqui. A filosofia é completamente errada. Eu acho que quanto mais você agregar as pessoas, quanto mais você tiver essas pessoas ao seu lado, mais produtividade você vai conseguir tirar delas. Com certeza. Exatamente. Ó, muita gente aqui te mandando um abraço. Marisa Ratkov, Marisa. M. Brolo, falando grande abraço, meu irmão Vanderlei, Vana Barbosa. Obrigado, pessoal, por estarem aqui na nossa live. Ele vai ficar até às 20 horas. Se tiverem perguntas, alguma informação aqui que vocês queiram saber, fiquem à vontade de mandar aqui nos comentários para a gente compartilhar aqui o que você quer saber com o Vanderlei. Vanderlei, ali na época também que você dirigiu a Vovó Mafalda, lidava ali com muitas crianças no Dó Ré Mi. Trabalhar com criança é mais difícil de você colocar ali? Porque criança é bem sincera, né? Você não está com vontade, não adianta. Como que era para lidar ali, para gravar com as crianças? Olha, eu nunca senti mais dificuldade com as crianças. Muita gente, é uma lenda, muita gente diz que o problema não são as crianças, são os pais das crianças. Mas eu nunca tive problema. Por quê? Porque, principalmente, essas crianças que iam participar do Dó Ré Mi com a Vovó Mafalda, eram crianças que já participavam do show de calouros. Sim. Então, na realidade, ele já tinha uma pré-seleção. O que ia para a Vovó Mafalda, para o Valentino Guzzo, já era a nata do que a gente passava no domingo no show de calouros. Então, as pessoas você já conhecia, não tinha essa coisa de inscrição, Então, uma coisa mais fácil. E eu também trabalhei na Hora do Capeta, mas na Hora do Capeta, os quadros eram com crianças aleatórias. O Sérgio ia para a plateia e pegava as crianças para participar. Então, não tinha nada muito a ver diretamente com as crianças. Mas eu não vejo dificuldade em trabalhar com criança, não. Eu gosto muito até. Ó, hoje é aniversário do SBT, estamos falando sobre a TV mais feliz do Brasil, mas o seu currículo se estende também por outros locais. E como a gente também quer conhecer você, fala um pouquinho também do seu currículo, né? Você já passou pela Record, você já fez ali o Domingo Eliana no Parque, né? Show do Tom, Ídolos. Você também esteve em outras emissoras, você também dirigiu o Netinho de Paula, que a Paty Bonanome está aqui falando que trabalhou lá junto também. Fala um pouquinho aí da sua experiência. Assim, eu na Record, quando eu fui para a Record, eu fui fazer Eliana no Parque. Porque como eu fazia o Domingo no Parque, a gente levou alguns quadros para o programa dela. E nessa época, era uma época que a Record estava começando com uma programação boa. Então a Eliana ficou com esse, porque a Eliana tinha um programa diário, que era bem infantil. Eliana e Alegria, né? Eliana e Alegria, que era o Cezinha, que era o diretor, um querido amigo também. E depois a ideia é que ela passasse para o adolescente. E quando eu cheguei para trabalhar com ela, que foi o Marcos Quintela que insistiu que eu fosse para lá, o Marquinho, eu conversando com a Eliana, eu falei, vamos fazer o adolescente, que ela não tinha, porque ela tinha um programa muito infantil, junto com os pais. Então a gente tinha, por exemplo, vários quadros dentro do Domingo no Parque. Aí eu estou falando do Silvio Santos. No Domingo no Parque tinha um quadro chamado Cabo de Guerra, que as crianças. E aí a gente fez o Cabo de Guerra na Record com as crianças e os pais das crianças. Então, Pneus do Palito, a gente punha metade das crianças e metade dos pais. E ela começou a desenvolver, acredito que para ela tenha colaborado muito, porque foi uma sensação boa de sair daquela só do infantil. Ela continuou com o infantil, mas não abandonou, mas começou a ter um acesso maior com o adolescente, com os pais, aí se foi, e foi muito bem. Daí eu fiz o Note a Note com a Claudete Troiano, fiz 4 anos, a Claudete saiu, eu montei o Hoje em Dia, fiquei quase 2 anos no Hoje em Dia, e depois de sair do Hoje em Dia, eu fui dirigir o Tom Cavalcante. Um ano e 8 meses,
eu dirigi o Tom Cavalcante. Depois dirigi o Milton Neves, num formato americano, chamava Roleta Russa. Os artistas capturavam, um programa bem gostoso também. Fiz O Jogador, que é The Poker Face, que era um formato com a Ana Hickman e o Brito Júnior, 2 anos também. E fiz o Ídolo, 5 anos, né? Que a Record comprou, e graças a Deus, os 5 anos foi um sucesso, tanto de audiência quanto de faturamento. Aí depois fui para a Band, dirigi o Amaury Júnior na Band, quase 2 anos. Fui para a Rede Brasil, fui com o Netinho, dirigi na Rede TV o melhor para você, que era o Celso Zucatelli, o Edu Guedes. Sim. E a Mariana, nos moldes do Norte a Norte, misturado um pouquinho com hoje em dia, e por aí vai. A gente vai cutucando pela vida aí, o que dá pra... Tá certo aqui. Estamos cada vez mais ansiosos, então, pela inauguração, vamos dizer assim, do seu livro, o lançamento do seu livro, a palavra correta, porque você tem uma bagagem bacana. Só de você falar aqui, eu estou viajando, lembrando de todos esses programas que eu também assisti. Então é muito bom saber o profissional com quem estamos conversando aqui hoje. É bem bacana, enriquecedor para nós aqui. Obrigado mesmo, Vanderlei. Vanderlei, agora, voltando agora para o SBT. Nessa época da Parada das Crianças, aquilo ali, para produzir, eu fico imaginando como que deve ter sido para você parar as ruas de São Paulo. Como que foi ali o esquema todo para montar, para chegar naquela parada? Você participou desde o início do desenvolvimento dela? Bom, desde o início, e assim, já vou te falar, foram 600 funcionários na rua no dia da parada. Quem colaborou, os 3 diretores foram Orlando, Renatinho e eu. Tivemos um grande apoio do Manuel Vicente, que ele era um diretor, hoje ele é o dono da Lusitana, da empresa de mudança. E na época ele era diretor executivo da Graneiro, que era a empresa de mudança. E na época ele que foi a pessoa encarregada, ele, o pessoal da cenografia, o Domingos, o Paulo Santoro, toda aquela turma, ele colocou mais de 60 carroças, né, como eles falam, cavalos de caminhões novos, com a carroceria vazia. E cada carroceria, a gente implantava um mini cenário para lembrar. Por exemplo, tinha a Praça Nossa. Então, ia lá o Carlos Alberto, meia dúzia de participantes da praça, de artistas, humoristas, e a gente fazia uma decoração naquilo. Então, era uma loucura. A gente fazia um storyboard. Olha, Edu, vou falar uma coisa para você. Foi um grande acontecimento, porque o Silvio ficou... E aí você lembra, o Silvio com a Iris, eu vim a pé, eu e muita gente, eu vim a pé do aeroporto de Congonhas, para ter uma ideia, até o Campo de Marte, ou seja, peguei a 23 de maio, em Angabaú, do lado do carro do Silvio, eu e Orlando, porque o Silvio passava algumas orientações, a gente tinha um rádio, passava para todo mundo e todo mundo feliz. O João vinha de moto, a Hebe e o Gugu num carro conversível. O Silvio um carro, sabe? Uma festa. Naquela época, hoje é mais comum, a Polícia Militar falar, mas naquela época, a Polícia Militar, no dia 12 de outubro de 1986, ela avaliou mais de 1,5 milhão de pessoas na rua. Pessoas que, desde o Agabaú, se você olhar os vídeos da parada, você vê que é 23 de maio, o lugar era lotado. O Agabaú, então, tinha 10 mil pessoas. Era uma loucura. Aí o Silvio comprou um filme que era o Superman, o Super-Homem. E aí queria fazer o lançamento. Aí fizemos uma parada, fomos para a rua. E o povo, o Silvio sempre fez coisa pensando no povo. Então, o resultado era sempre absurdamente maravilhoso. Então, mas tinham 600 pessoas. Nós fizemos blocos, nós fizemos unidades, tantas pessoas cuidavam de tantas coisas. Depois centralizava as informações da gente, porque tinha uniforme, tinha uma série de coisas que precisava passar pela gente, para a gente também acelerar o processo. Né? Tinha aluguel de carro, teve mais de 30 carros conversíveis, que o pessoal do elenco veio nesses carros, os programas foram pelos caminhões da época da Graneira, enfim. Então, foi um evento que para a época foi grandioso, monstruoso, e repito, com mais 600 funcionários. E o Silvio fez questão, na outra semana, quando acabou a parada, de agradecer em público, no ar, e ele fala isso.
mais de 600 funcionários trabalhando em prol dessa parada do Dia das Crianças, que foram 3, né? Depois também teve o Silvio trouxe o pessoal da Disney, o Mickey. Disney, isso, teve atração internacional. Isso, aí nós fizemos outra parada. Eu acho assim, a televisão precisa viver, a televisão parou um pouco, a televisão Parou. eu estou dizendo de uma forma geral, não estou dizendo... Se acomodou legal. Se acomodou muito, entendeu? O povo está carente dessas coisas. O povo Exatamente. o povo quer ver isso. Então, você tem uma ideia, com o carisma do Silvio, o SBT em ascensão total. 1,5 milhão de pessoas, era pai com criança no colo, em cima da cabeça. Muito feliz da vida para ver os artistas também do SBT, o elenco todo na rua. Todo mundo, o elenco todo na rua. Exatamente, e eu fico muito feliz de saber que eu participei de alguma forma lá assistindo, foi muito legal. Nossa, é emocionante. Vanderlei, eu não sei se você conseguiu separar aí na correria, se não separou não tem problema, mas se você tiver alguma coisa que você possa mostrar pra gente aqui, alguma foto, alguma coisa... Olha, Edu, eu não separei realmente como você me avisou mais em cima da hora. Isso. Assim, tudo que é relógio do SBT, com o logo do SBT, Olha. Esse, é 1, é 2. Talvez o pessoal não vai conseguir ver bem aí. 2, depois tem esse aqui, 3, e tem esse aqui, 4, e tem mais. Aí tem os cartões, assim, olha, por exemplo. É isso que eu queria ver, Vanderlei. É isso, você pegou certo. O SBT completa 13 anos e quer parabenizá-lo pela colaboração que você vem dedicando à nossa empresa. 19 de agosto de 1994. Olha. E aqui, o SBT, ao completar 14 anos, presta esta homenagem a você que colaborou para o seu crescimento. 19 de agosto de 1995. Então, eu tenho outras coisinhas, tal, mas não deu tempo para... Não, isso já foi ótimo. Assim, Edu, o que é mais importante também, e você sabe disso, porque você é uma pessoa que vive o SBT também, a gente que trabalhava com o Silvio, quando chegava no final do ano, a gente era agraciado com o presente e tal, mas na realidade a gente esperava o final do ano, porque o Silvio pegava o cartão dele em branco, você deve saber disso, ele de próprio punho escrevia o que ele queria para as pessoas e tal. E uma coisa que me marcou muito, que sempre ao final de cada cartão que eu ganhei, sempre ao final estava escrito assim, do amigo e admirador Silvio Santos. Então, na época do Natal, você trabalhava mais 365 dias do último ano com glicose na veia, porque é um cara que sabe cativar, soube cativar e sabe cativar. Então, cara, o SBT cresceu de uma forma absurda, porque na realidade o nosso começo foi estrondoso e até pequeno, mas as coisas se avolumaram. Você lembra a programação que a TVS tinha? Os artistas, os programas, o povo na TV aqui agora. Nossa, era uma loucura, mas o carisma, a imagem, sabe, a pessoa do Silvio Santos sempre esteve na frente de tudo isso. Exato. Quando a gente fala de SBT ou quando vê algum carro de reportagem na rua, a gente vê logo a imagem do Silvio na mente, né? É impressionante, tá bem? Ó, você falou de ele escrever de próprio punho. Eu, na minha cara de pau, fui lá na porta do Jaça com um livro. Aí ele assinou aqui para mim. Ó. Eu vi. Isso daqui é uma relíquia, tem que guardar as 7 chaves. Eu ganhei também o livro que ele fez 90 anos. Isso. As filhas da Maísa, as filhas, todas me mandaram também com muito carinho, com foto, tudo. Cara, o Silvio Santos é o cara, não tem jeito, né? Tem que voltar com um programa especial, não tem jeito, né? Tem que aparecer, né? Nem que seja a sugestão que você disse mesmo, um especial, ou um a cada 6 meses, ou um por ano, mas que ele apareça aí, da forma que ele quiser, mas que apareça, né? Se for a vontade dele. Não tem o Teleton uma vez por ano? Pode ser o Silvio uma vez por ano. Isso, exatamente. O povo está carente de Silvio. Oi? O povo está carente do Silvio Santos. Isso mesmo. Porque Silvio Santos tão presente, né,
tanta geração, em tantas famílias e décadas, e aí de repente você não vê mais a imagem do Silvio, tudo que a gente sabe, 92 anos, agora quer dar uma descansada, é merecido também, mas a gente já acostumou, né, com a imagem do Silvio. Nem que seja até dentro do programa Silvio Santos, né, Vanderlei? Um quadro que seja de 5 minutos, ou a cada 15 dias mostrar melhores momentos do programa do Silvio, da história, seria bem bacana também. Isso é importante, né? Porque a Patrícia vem vindo muito bem, ela vem numa crescente muito boa, realmente é uma promessa, ela é uma simpatia e tal. Eu acho que se fosse pensar, aliás, nós falamos, eu e você, essa semana nós falamos sobre isso. Isso. Né? É importante lembrar, nem que fosse um por domingo, um quadrinho, que pudesse também remeter à lembrança do programa mesmo, Silvio Santos, né? Eu acho que isso é importante pra caramba, muito bem pensado. E a Patrícia vai muito bem, velho. Patrícia, a Rebeca, elas estão muito, muito, muito bem. Ô, Vanderlei, olha que eu fiz aqui uma surpresa, coloquei na nossa live para conversar com a gente aqui. A nossa querida Carol Viana, que participou do Do Ré Mi. Tudo bem, Vanderlei? Boa noite, prazer falar com vocês. Tudo bom? Prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem. Ela fez o Do Ré Mi, né? Você fez o Do Ré Mi. Sim. Você me dirigiu lá quando era criancinha. Quantos anos isso, Carol? Quantos anos? Ai, faz um tempinho. Hoje eu tô fazendo 39, eu tinha 6 anos. Hoje é aniversário dela, Vanderlei. Ela faz aniversário no dia do aniversário do SBT. Parabéns. Obrigada, gente. Muito legal. Mas já tem 30 anos, o Do Ré Mi? Eu? Acredito que já, Vanderlei. Eu acredito que é em 90. Foi em 90, eu acho. 91, mais ou menos. Quantos anos? Acho que... Você tinha quantos anos? 8? 9? Acho que eu tinha 6 aninhos. 6 anos. Estou fazendo 39 agora. Hoje. Meu Deus. Quando eu era Parabéns para você. Obrigada. Deus abençoe vocês. Muito legal. Parece que o Do Ré Mi foi ontem, né? Carol, muito obrigado pela sua participação. Sei que você está indo aí comemorar a sua festa com sua família. Obrigado por entrar aqui, por ter topado, que eu queria fazer essa surpresa de colocar vocês dois depois de tantos anos. Falei assim, seu aniversário, vou falar com o Vanderlei, ele dirigiu, vamos falar aqui rapidinho, só para ele se dar um oi. Valeu, Léo. Beijo para você. Beijo, Carol. Muito beijo, gente. Tá linda. Tchau. Obrigado. Saúde para você. Tchau, querida. Tchau. Nossa, cara, que surpresa boa, velho. A gente tinha falado com ela. A gente gravava o Do Ré Mi lá no Sumaré. Né? A gente gravava lá nos estúdios do Sumaré. E era assim, cara, era tanta criança com qualidade, com um jeito de adulto mesmo, né? E aí, sinceramente, eu nem me lembro por que o programa também parou. Sinceramente, eu não lembro. Mas, enfim, o importante é lembrar de coisa boa. Carol fez parte. Fez parte. Isso é o mais importante, né? Vanderlei, você ainda tem contato com o pessoal do SBT, do Show de Calouros, os jurados, a galera que trabalhou com você? Os que a gente conhece, assim, Sônia Lima, o Sérgio, você ainda tem contato com eles? Eu tenho direto, praticamente. Sempre eu posso, quando eu vejo o Sérgio, às vezes vou almoçar com o Sérgio Malandro, alguma coisa assim, mas sempre falo, encontro com o Décio. Sempre teve amizade. É que agora, como você não está... Agora eles estão fazendo o júri do Ratinho na segunda-feira. Isso, né? exato. O Décio, a Sônia, tá o Sérgio Malandro e tal. Mas sempre que posso, a gente se fala muito por WhatsApp, eu converso todo dia com o Luiz Ricardo, o Sérgio Malandro também, a gente já fez alguma coisa junto agora. Então, sempre que posso, que dá, a gente se fala assim. Agora, principalmente o pessoal de produção, né? Porque o pessoal de produção está sempre falando, a gente fala direto, pergunta sobre o trabalho, sobre isso, quem está, quem não está, quem entrou, quem saiu, quem foi, quem ficou. Então, você sempre tem esses contatos. É bom ter esses contatos, que aí parece que sempre você continua vivenciando aquele clima do SBT, né? Mesmo não já ter passado muito tempo, mas a galera ali conversando, você revive esses momentos. Vanderlei, o programa Silvio Santos, em algum tempinho atrás, completou 60 anos. Como telespectador, não como profissional e diretor de TV. Nesses 60 anos, qual o programa do Silvio que você mais gostava ali de assistir, quando você podia descansar em casa e assistir alguma coisa do Silvio Santos? Qual que você gostava mais?
Bom, eu gostava do show de calouros. Eu gostava muito porque o Silvio é uma pessoa que instiga as pessoas, tem argumento, o improviso dele. Eu gostava muito quando, na minha época, ele fazia a Porta da Esperança. Eu gostava demais, para arrancar das pessoas, aquelas pessoas que vêm com o sonho, porque eu já vi em bastidores o Silvio querer dar o dobro que a pessoa pedia no palco, mas de outra forma, e a pessoa falava, não, isso eu não quero, mas eu estou te dando o dobro. Eu falei, não, é o meu sonho. Eu quero uma geladeira pintada de amarelo. Não, mas não tem, uma fábrica não faz geladeira amarela. Eu te dou 10 geladeiras brancas. Não, eu quero a geladeira amarela. Então, o Silvio era uma pessoa que rodeava as pessoas e acabava sempre tirando delas o melhor. Era um programa que eu gostava muito. E tinha também aquele Em Nome do Amor, que trazia os convidados, né? Trazia o Roberto Carlos, Alberto de Nóbrega, o Clodovil, a Dercy Gonçalves, fazia uma história, um Esta é Sua Vida com a pessoa ali, né? Então, qualquer coisa que o Silvio fizesse, a gente gostava, não tinha outro jeito. Agora, Porta da Esperança era fantástico. Ô, Vanderlei, nessa época dos programas infantis, como a televisão era muito mais forte do que hoje, porque não tinha essa questão de internet, de streaming, era o que você disse, as pessoas para acompanhar tinham que estar ligadinho naquele horário ou só esperar no outro dia. Então, a presença dos apresentadores infantis na vida das crianças era muito marcante, não só do SBT, como a Xuxa mesmo na Globo, a Vovó Mafalda. Então, eles eram nossos heróis assim da infância, né? E aí, era uma coisa tão louca a aproximação que a gente tinha, o carinho, que eu já cheguei a vou contar uma coisa minha aqui, pessoal, que até o meu amigo está lembrando aqui, falou assim, conta para ele aí, porque é uma história até que engraçada. Criança, sempre, né, acompanhando, eu, no caso, Sérgio, Bozo, Vovó Mafalda, Xuxa, e aí, aquela vontade de sempre querer estar perto, eles faziam tipo, shows nos circos por aqui no bairro, meu pai me levava, ele levava nas paradas e comprava disco, só que ele tinha lançado um disco da Vovó Mafalda, só que eu não falei que eu queria, eu guardei para mim. E aí a gente foi fazer compra, eu olhei aquele disco, mas eu não pedia, que não era de pai, eu quero, mãe, eu olhava e ficava quieto, né? Aí meu pai ganhou, ele olhou assim, ficou na dele, não falou nada. Aí cheguei em casa, no outro dia acordei com mal-estar, a boca torta, me levaram na benzedeira, ela falou assim que eu tava com o bucho virado, me virou de perna para cima, chacoalhou, falou que eu queria alguma coisa. Aí eu comecei a chorar, aí meu pai, mas o que você quer? Eu quero o disco da Vovó Mafalda, eu tinha acho que uns 5 anos. Ele teve que comprar o disco, no outro dia eu tava bom. O bicho tava virado mesmo, hein? Tava grave. A minha boca entortou para você ver como que eu era muito fascinado por eles. Eu queria muito ter eles assim por perto. Eles eram meus amigos mesmo. Eu chegava na escola, a Mara era minha amiga da tarde, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande pela história, pela programação do SBT. Não só eu, como sei que tem milhares de pessoas. Então são histórias que marcam. O SBT, ao contrário das outras emissoras, que a gente também respeita, que a gente também admira, mas eles têm uma aproximação muito mais forte com o público. Não sei se é pela memória afetiva da infância, mas tem esse carinho próximo, né? Como que você vê essa relação do público com o SBT comparado às outras emissoras? Por que desse carinho tão forte pela televisão? Primeiro, eu acho sempre, e vou falar sempre a mesma coisa, porque eu acho e tenho certeza disso, porque é a identificação do maior apresentador, do maior empresário, de uma pessoa extremamente correta, uma pessoa que sempre esteve à frente, gosta das coisas justas, das coisas honestas. Enfim, eu acho que essa aproximação da dona de casa com o animador, com o apresentador Silvio Santos, fez com que o SBT ficasse uma empresa, vamos dizer assim, de casa. A pessoa já ligava como se os artistas fossem amigos íntimos, já conhecesse todo mundo. Talvez essa identificação pegue muito mais por esse fato que você também acabou de falar. Era uma emissora que transmitia amor, carinho, é o que você via. Era a Simone, era a Mariane, era a Mara Maravilha, era a Angélica. Então, tudo era muito voltado para a criança. A mãe ficava encantada. Nossa, a programação. Hoje a mãe fica policiando a televisão para ver o que a filha ou o filho está assistindo. Não dá. O SBT podia deixar ligado 24 horas que não ia ter problema. Então, muito mais a identificação do dono, da pessoa que está à frente, a imagem do Silvio Santos em relação ao SBT, é que trouxe toda essa coisa de ternura, de carinho,
de amor, com certeza. Pode ter certeza que eu estou te falando. Ele estava sempre na frente, sempre divulgando, sempre sendo amigo, parceiro. Eu lembro da época que no show de calouros, ele era tão amigo da dona de casa que ele falava para a dona de casa, fica lá vendo a novela. Quando acabar a novela, eu confio. Não se preocupe. Quer dizer, então, é um cara que é amigo da dona de casa. A dona de casa tem que... Né? É um gênio, né, cara? É um gênio. Vanderlei, eu não sei se é fake ou se é verdade, mas já me disseram que aquelas chamadas antes que tinha assim, nos intervalos, o Silvio criava muita coisa. Ele que escrevia algumas chamadas dos programas, é verdade isso? Ele fazia a maioria das coisas de vários programas. Ele gostava muito de ler, de fazer, a gente chama de sonora, né? Ele gostava muito de ir para estúdio, ele fazia todas aquelas narrativas no final do show de Ouros, tinha um quadro lá no finalzinho, ele chamava o programa inteiro, que era o Isto é Incrível. Incrível, isso. Ele fazia toda a narrativa que vinha traduzida, porque ele comprava todo o material em inglês, americano, espanhol, canadense, enfim, ele comprava todo aquele material e ele fazia a narrativa de cada vídeo daquele. Então, uma coisa que ele gostava de fazer. Então, realmente, era ele que fazia mesmo, entendeu? Ele escrevia, quando ele achava que a chamadinha que alguém... Tinha, claro, tinha um departamento de chamada, claro. Mas aí, a hora que ele achava que podia fazer isso e aquilo, bilhetinho, papelzinho, manda lá, manda acrescentar mais isso, mais aquilo, sempre na frente, sempre à frente. Vanderlei, anos e anos de programa, dirigindo, com certeza já deve ter acontecido alguns imprevistos que televisão ali é para ontem. Tem que pensar lá na frente, você está com um convidado aqui, mas você já tem que ter um na cartola, porque você não sabe se o outro vai faltar, e aí você tem que correr ali. Já aconteceu imprevisto assim de você estar contando com alguém para entrar e de repente, faltando 5 minutos, a pessoa não entra, e como que fica a correria dos bastidores para encontrar um novo convidado? Já passou por isso ou não? Eu já passei, mas tem algumas histórias, mas... uma dessas vai estar no meu livro, tá? Opa, aí sim. É que é assim, no show de calouros, a gente tinha um quadro no meio do programa, chamava Sala do Artista, que a gente trazia o artista e os jurados faziam perguntas, a gente fazia uma entrevista. E vieram vários, né? Vários, né? Quando eu ouvi o Hebe Camargo, vieram vários. Tá? E aí, um dia, eu fecho para vir no programa o Tim Maia. Aí, jamais ou menos entendeu, não? Aí eu chego para o Silvio, a Sala do Artista hoje, nosso convidado é o Tim Maia. Aí o Silvio, o programa inteiro, gravando o programa inteiro. Daqui a pouco, na Sala do Artista, vem aí o Tim Maia e tal. Aí dava um comercial, falava para mim, aí, chegou? Não, ainda não, você vai chegar daqui a pouco. E vai. Tim Maia não chegou, não apareceu. Aí ele acabou o programa, me chamou lá no camarim e falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, Silvio, estava tudo certo. Lá, enfim, está tudo certo. Lá. Tudo bem. Aí na segunda-feira liguei para o empresário dele e falei, pô, você me deixou numa situação, porque eu gravei o programa inteiro, agora tem que editar, tem que cortar. Não, aconteceu que tinha uma boate aí, o 150 Night Club, no Maxud Plaza, aqui na época. Era famosíssima, né? E teve um show com um cantor chamado Sammy Davis Jr., e o Tim Maia foi, encontrou o dono do Maxud, beberam até as 4 da manhã. Bom, mas eu não tenho culpa, eu quase... Bom, tudo bem, pelo amor de Deus, ele vai domingo, tá. Aí eu expliquei para o Silvio, falei, Silvio, aconteceu isso, o cara encontrou o dono do Maxud, beberam. Tem certeza, Vanderlei? Não, tenho certeza, ele vem, Silvio. Tá. Aí, domingo próximo, né, daqui a pouco, vocês vão receber aí, Tim Maia, ok? Conclusão, Tim Maia não apareceu. Acabou o programa, ele está saindo, eu estou vindo, ele passa por mim assim e fala assim, não me fale mais de Tim Maia. E foi para o camarim. Também não, mas não perturbou tanto quanto da primeira vez. Não bateu tanto. Aí, cara, não deu jeito, né? Na segunda-feira liguei pro cara, falei um monte, né? Não quero mais, não quero. Então, passou acho que 2 domingos, 3 domingos, mas todo mundo com essa coisa do Tim Maia, o pessoal vinha e tirava sarro de mim. O segurança vinha, ó,
Tim Maia ligou aí, falou, não enche o saco. Aí passou aqui 2 domingos, 3 domingos, eu não sei, 4 domingos. Aí chega o chefe da segurança para mim e falou assim, Tim Maia tá na portaria. Eu falei, pô, de novo, não enche o saco, vocês estão... Não, é sério, o Tim Maia tá aí com outro rapaz, eu não sei quem é, deve ser empresário. Você está falando sério? Aí eu vou na recepção, chego lá, tá o divulgador, que era o Newton da Odeon, e o Tim Maia. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda, eu só quero pedir desculpa pro Silvio, eu não quero fazer nada, eu só quero entrar. Eu falei, Tim Maia, nem passa por aquela porta, porque se o Silvio vai ver ali, não, porque, pelo amor de Deus, minha mãe é fã do Silvio, eu preciso... Eu fui errado, eu deixei vocês numa situação. Eu falei, bom, então você aguarda aqui, eu vou tentar dar um jeito de falar com o Silvio. Aí eu cheguei no estúdio e estava o Luiz Bento, que o Luiz Bento era o diretor do Qual é a Música, e o Luiz Bento me ajudava como diretor de palco no Show do Calor. Falei, Luiz Bento, vem cá, o Tim Maia está aí, e agora, como é que a gente vai falar com o Silvio? Aí esperei, olhando o filme no espelho, conversando com um, conversando com outro. A hora que o Silvio começou a dar umas risadinhas, nós chegamos perto dele. Pode falar. Você quer? O Tim Maia está aí. Eu não tinha o que fazer, cara. Eu tinha que falar assim, o Tim Maia está aí. Ok? Falei, o Tim Maia está aí. Vanderlei. Assim para mim. Vanderlei, você não entendeu o que eu falei para você aquele dia? Não quero... Silvio, deixa eu explicar. Eu não marquei ninguém. O rapaz veio aí, ele quer pedir desculpa. Eu não quero falar com ele. Porque não sei o que, não sei o que lá. Vou mandar o cara embora. Não tem outro jeito. Aí estou saindo assim, para ir lá falar com o Maia, né? Ele diz, olha, infelizmente, eu não quero. Ele falou, estou gravando, eu não quero parar a gravação. Nesse ponto ele tinha razão também. Ele estava gravando e o Silvio tem um grupo diferente, não quer. Aí eu saí e fui falar com o Tim Maia. Quando eu estou perto da porta, ele fala, peraí. Você só quer falar comigo rapidinho? Tá bom, deixa ele entrar aqui. Aí ele entrou. Aí se abraçaram. Confraternização. Todo mundo de amores um pelo outro. Aí, minha mãe te adora. Como chama sua mãe? Dona Fulana. Ah, você foi. Minha mãe te adora. Aí o Silvio viu a reação do artista, viu a reação do auditório, e naquela época o Tim Maia, acho que a música Leva, estava na novela da Globo, estourada. Aí o Silvio falou, deixa ele cantar. Eu sei que ele ia cantar uma música, cantou 2, cantou 3. O Silvio fez um show com ele, que é bem a especialidade do Silvio nisso, né? E às vezes o Silvio tem uma caixinha de fósforo e faz aquilo virar um tremendo show. E às vezes o negócio assim. Então, é bem próprio do Silvio Santos. Cara, eu sei que o cara foi... E o Silvio, no final, ainda mandou um alô para a mãe dele. Um beijo, eu adoro o seu filho aqui. Tá? Faz parte, né? Faz parte. Tudo que vem, vai. Mas foi bom. Mas, assim, teve vários outros casos, teve outras situações. Mas o Silvio realmente pegou o artista e aí aquela história. O Silvio sabe o que é e como fazer, porque ninguém melhor do que ele. Quando viu a reação do público, falou, bom, o cara veio até aqui, né? Eu falei, antes eu tinha falado, o cara só veio me desculpar. Ele falou, pô, mas eu não posso parar a gravação agora. Explica para ele, uma outra oportunidade. Então, o cara veio até aqui, o cara estava em Santos, o cara veio, enfim. Mas, bom, então essa é uma das coisinhas que está no livro. Mas aconteceu tantas outras. É que assim, chega na hora, imagina ele chamar o programa inteiro, ele chamou o programa inteiro e o cara não apareceu. Quem fica numa situação? Eu falei assim, eu conversei com a gravadora, estava tudo certo, ainda chequei o cara, chequei isso, chequei... Não, mas não quero saber, porque é ruim para o artista também, porque ele está ali na frente, com a cara dele para bater, anunciando o artista e o artista não veio. Mas no final deu certo. E se esse é um aperitivo do que vem no seu livro, a gente está muito ansioso, hein? No final deu muito certo. Deu, ainda bem.
Aí saiu tudo em ritmo de festa, né? Literalmente. Esse era outro programa bom do Silvio, Hot, né? Opa! Bom. Era mesmo. Quem dirigia... Falando em programas do Silvio, Vanderlei. Era o Homero Salles, muito bom. O Homero Salles. Sobre programas do Silvio que fizeram tanto sucesso, Porta da Esperança. Você acha que se adaptasse ou trouxesse para a linguagem de hoje, eu não sei o que mudaria, você acha que faria sucesso se voltassem com o Porta da Esperança, nem que fosse um quadro dentro do programa Silvio Santos? Eu acho. Eu acho que hoje tanta gente tem sonho, né? Vamos falar, inclusive, de sonho, né? Desejo uma coisa mais assim, agora sonho. A pessoa sonha, às vezes, em ser porteiro ou motorista da Juliana Paz. O cara sonha, o cara, de repente, sonha em ter uma escola pública, ou uma escola, uma ONG para adotar cachorrinho, gatinho. Eu acho que é um sonho. Quando você mexe com sonho, com uma pessoa, é uma coisa que entretém a pessoa em casa. História, né? Entendeu? Então, toda essa coisa voltada para a história, a gente fala de contar a história, isso funciona para quem está em casa. É diferente do que está no dia a dia na televisão. Eu acredito, sim. Claro, com uma roupagemzinha um pouquinho melhorada, alguma coisinha tal para não ser tão, né, dar uma melhorada. Mas o intuito, o enredo da Porta da Esperança funcionaria, sim, nos dias de hoje, com certeza. Bom, chegamos ao último minuto aqui da nossa live, já vai dar 20 horas. Passa rápido pra caramba, quando o assunto é bom, a gente nem vê a hora passar. Mas, para encerrar, Vanderlei, eu quero aqui então deixar registrado mais uma vez o meu agradecimento por você ter aceito, participado, a todos os amigos seguidores do fã-clube e do seu Instagram que se reuniram aqui para acompanhar a nossa live, te prestigiar, obrigado. Esse fã-clube está aberto aqui para você divulgar o que você precisar, você tem meu WhatsApp, fica à vontade de mandar link para... Du, estou lançando isso, tem um projeto aqui, a gente compartilha aqui, vai ser um prazer. E eu queria então que você deixasse uma mensagem para o SBT, né, que hoje é aniversário, para a gente encerrar aqui a nossa live. Olha, eu sinceramente, cara, eu tenho muita gratidão, muito carinho pelo SBT. Primeiro porque eu também sou do tempo que, como eu comentei, já falei, eu sou do tempo que eu comecei a trabalhar com o Silvio, quando o Silvio não tinha ainda o canal. Não era nem a TVS ainda, não existia. Então eu fiz grandes amigos, grandes colegas, que até hoje são grandes amigos. Uns infelizmente, já foram para o lado de lá, que a gente sabe e tal, mas é uma emissora que ainda continua no meu coração. É uma emissora que tive muito agrado da família do Silvio. As meninas eram pequenas, mas iam sempre no domingo no parque, sempre estavam brincando com a gente lá. A Dona Iris, uma pessoa fantástica, maravilhosa, tive alguns contatos com ela também. Então, cara, o Silvio é uma pessoa, uma criatura que a gente fazia tudo para que as coisas andassem, fluíssem bem. Até os dias de hoje, com certeza, a gente adora o Silvio Santos. Para ter uma ideia, eu, se pudesse, ia buscar ele agora para fazer o programa amanhã, domingo, se Deus quiser. Obrigado, Du. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Eu que agradeço. Obrigadão, Vanderlei. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo. Que Deus abençoe seus projetos, a sua saúde e a sua família. E mais uma vez, gratidão aí pela sua generosidade em falar com o fã-clube aqui e compartilhar da sua história. Deus abençoe. Obrigadão. Sempre às horas. A hora que quiser, estamos juntos. Obrigado, Du. Tchau, tchau, Vanderlei. Obrigadão. Obrigado, irmão. Com Deus.